Muito bem, está aí então a indicação, né, do presidente Lula, né, o Jorge Messias. Eu cheguei a comentar aqui semana passada sobre isso, né, que, a meu ver, o nome desse rapaz era o mais provável, né, por conta da história que ele tem junto ao Lula, junto ao PT. Moisés Cruz, boa noite. Moisés, eu acho que está se confirmando, né, essa indicação que, gostando ou não gostando, ela seria natural, né, pela proximidade do presidente com esse advogado, né? Boa noite. Boa noite, Cícero. Boa noite aos meus colegas. Aconteceu alguma coisa? Não. Não? Tá tudo Tá normal? tudo certo. Boa noite a você e aos meus colegas que ainda virão, e especialmente a você que está em casa, que a gente já acostumou chamar de Nação Rema. Não se preocupe com a minha voz, estou meio gripado. Inclusive, Josélio, me perdoa aí, meu irmão, era aniversário dele ontem, ele estava comemorando. Os nossos parabéns. Eu ia lá na igreja, mas a gripe me derrubou e não consegui ir, tá bom? Aquele abraço, viu, Josélio? Deus te abençoe, meu irmão. Tamo juntos. Olha só, Cícero. Cachaça, limão, mel e cama, tá? Moisés? Eu tô tomando água, deitado, melhor. descansando ali, rapaz, mas apanhei, viu? O final de semana foi duro, meu irmão. É mesmo? Foi 3, 4 dias aí arriado mesmo. É peia, viu? Ô, Jesus. Mas olha só. Moisés, só um pouquinho aí que a gente vai ter que trocar o teu lapela, ou vamos te dar um microfone de mão, mas enquanto o nosso pessoal dá o suporte aqui para a troca, mandar os parabéns para o nosso amigo Josinélio, então, que ontem completou mais uma primavera, não é isso? E aí, foi no decorrer da semana, ontem era foi durante... ontem a confraternização. Isso, muito bem. Então, mas de qualquer maneira, fica os nossos parabéns aí para o Josinélio, que é um dos nossos amigos aqui, debatedores, que prestigia bastante aqui a casa, o News 5.1, enfim, né, que tenha muita saúde e muitas alegrias aí, mais uma primavera. Bom, a gente está falando sobre essa questão do Jorge Messias, né, a indicação do nome dele por STF, indicação do presidente Lula, tudo certinho com o microfone do nosso glorioso Moisés. Se tiver tudo certo, Moisés, fala oi aí. Oi, boa noite. Muito bem. Tudo certo aí, Josemel? Tudo certo. Tudo ok? Então, por favor, continua com a tua linha de raciocínio. Então, vamos lá. Olha só, pessoal. Que coisa que está acontecendo com o nosso país, né? A indicação de ministro há 20, 30 anos atrás não era algo tão, assim, espalhafatoso. Badalado, né? Badalado. Não era espalhafatoso. Não havia casa de aposta, não havia interferência de um poder, outro poder. Agora não. O Lula que é o Bessias, não é nem Messias, é Bessias, porque a Dilma chamou ele de Bessias. Olha como, até nome simples ele não consegue falar, né? Tem dificuldade de pronunciar Messias e trocaram para Bessias. Então, é amigo de casa, mas amigo do peito. Mas o que muda isso na capacidade do rapaz, ô Moisés? O que muda? A Dilma queria estocar vento. O que muda? Vamos lá, o que muda? O Lula prometeu na campanha, é isso que muda, que não iria nomear para o STF e disse que era vergonhoso. Caso ele chegasse à presidência da República, não iria nomear amigos. O Bessias é amigo de casa, da porta, é garoto de recado. Já fazia recado para Dilma, recado para Lula, é garoto. Então, ele faz tudo pro PT, para Dilma, pro Lula, é amigo. Então, se ele prometeu em campanha que não iria nomear amigos para o STF, e agora está querendo colocar de goela abaixo, aí parece que o Alcolumbre não quer, o próprio o Xandão não quer, a ala do STF não quer o Bessias, não quer ele. O pessoal quer o Pacheco. E agora estão travando uma guerra, uma luta. Porque o Pacheco é um garoto de ouro do Alcolumbre. Olha só. Como é que fica, né, rapaz, um país nessa situação? Cada um nos seus poderes ali. Deixa o presidente indicar, embora eu seja contra. Seja contra, porque foi o Lula que falou. Ou o Lula estava mentindo na campanha, ou ele está mentindo agora. As duas coisas não podem ser verdade. Diz que amigo não é para ser indicado. Mas a gente tem que deixar de ser hipócrita, né? Quantos políticos falam a verdade em campanha aí? Pois é. Então, fica difícil. Não tocasse no tema, não tocasse no assunto. Porque se na campanha eu digo, sou contra o aborto. Assim que eu assumir, eu vou derrubar todas as medidas e todas as portarias favoráveis ao aborto para cumprir aquilo que eu falei em campanha. Ou então eu sou um mentiroso, um aproveitador, um demagogo. Ou eu falo uma coisa ou eu não falo nada. Ou então ele não tocasse no assunto, porque ele estava livre. Ele ia dizer, eu não toquei no assunto, eu não falei nada disso. Agora, prometeu que não indicaria amigo, aí mandou o Dino, já mandou o Zanin, que é da casa dele, da porta da casa dele,
e agora está querendo mandar o Bessias. Aí fica difícil, né, Lula? Tu já não é um cara confiável. E com essas atitudes, aí fica mais complicado. Mas vamos lá. Aí o Alcolumbre quer, de qualquer forma, o Pacheco. A ala do STF que é o Pacheco. Aí o que o Lula faz ao invés de ficar quieto ou indicar se reprovou, deixa quieto. Ó, aí vai dizer pro Bessias, Bessias, eu tentei te indicar, mas a galera lá não quis. Não, chama o Alcolumbre para entregar cargos. 3 cargos, não sei por onde, diretoria não sei aonde, presidência não sei de onde. Já pensou, meu povo? Olha o toma lá da cá, que ficou escrachado. Eu nunca vi isso. Você que é mais antigo um pouco, a David, o Cícero, que acompanha há muito tempo o STF, jornalismo, nomeações, já viu várias delas. Nunca viu compra de cargos para pegar e aprovar o nome. Sabe? Como é que pode uma coisa dessa? O nome tinha que ser indicado pelo presidente e o Senado aprova ou não. É simples. O Senado é quem vai decidir. Agora, para o nome chegar lá já amaciado, mastigado, negocia-se cargos para convencer o Alcolumbre a aceitar e fazer o trabalho dele lá dentro com os seus pares, com os seus parceiros, para ter a maioria dos votos e conseguir aprovar o indicado do Lula. Está ficando difícil a situação do Brasil. Nós temos que despertar, nós temos que abrir os olhos enquanto é tempo. Sabe, estão fazendo da nossa nação aí um mercado de câmbio, aquilo que Jesus fez lá quando chegou lá no templo. Era nego no câmbio, era nego comprando, vendendo, nego bagunçando tudo. E Jesus chega lá, derruba aquelas bancas, chicoteia ali uma cambada de gente sem vergonha. Tá difícil, os caras estão fazendo trocas. É toma lá da cá, quer indicar o nome? Beleza. Você paga quanto para eu aprovar esse nome? Pelo amor de Deus, gente. Agora, mas aí você viu a volta que você deu, né, para você chegar no que é fato, no que realmente é verdade. Você fez um discurso porque o Lula indicou, não podia, porque é um absurdo. Ô Moisés, o Lula pode indicar até você é bacharel em direito? Sim. Então, pode até indicar você. A questão é que não é o Lula que decide. Ele apresenta o nome, cabe, aí sim, você acabou de dizer, ao Senado da República interrogar, questionar, sei lá, que nome que se dá isso, outorgar esse nome. Exatamente. O seu raciocínio está certo até o meio do caminho. Até então onde ele não dissesse. Basta o presidente querer, porque eu quero que o Ramon Cujuí aqui seja... Bom, querer é uma coisa, agora poder é outra. Vai bater de frente com o Senado e é o Senado que vai, até aí tá certo. Que vai fazer... Aí agora, se no Senado tem um jogo de cartas marcadas, Moisés, aí é outra história. E isso vale para todos. Até aí estava certo. E isso vale para todos e não é de hoje. Até eu concordo. A indicação dele, cabe a ele, tudo bem. Desde que ele não tivesse dito lá atrás que indicar pessoas da casa, do seu compadrio, de suas amizades, era imoral, ilegal. Isso é palavra dele, não dos seus opositores, não minha. Se foi ele quem puxou esse assunto. Ninguém estava lá no debate com ele falando desse assunto. Ele que puxou essa carta na manga. Agora ele está se utilizando de uma carta na manga que ele descartou lá atrás na campanha em 2022. Então aí a indicação dele é inválida, é natimorta, porque lá atrás ele já tinha dito que não podia indicar amigos. Moisés, mas tem tanta promessa de presidente, de governador, promessa de governador. Mas cabe ao eleitor, Cícero, analisar essas falas deles e na hora de depositar o voto, disse, mas esse cara aqui... Aí nós concordamos 200%. Show entendeu? de bola. O eleitor sabe quem é fanfarrão, quem é falastrão, né? Quem 7-1 fica dando migué, o eleitor conhece e sabe muito bem, entendeu? Se concorda, entendeu? Se vai para a urna e vota, é porque concorda, porque aceita. E o voto, né? O eleitor é soberano, a decisão do eleitor ela é uma decisão soberana, então não tem muito o que fazer. Ramon Cujuí, boa noite. Ramon, me diga uma coisa, o Moisés está preocupado aqui com a promessa do Lula de que não ia indicar ninguém da cozinha e resolveu indicar e barará, até que ele chegou no ponto crucial, que é o Senado que decide após a sabatina. Boa noite, Cícero. Boa noite, Moisés Cruz. Boa noite, Samuel Costa, José Miel, Juninho, Ricardo. Hoje o Juninho não está aí não, né? O Jean também. O Diego. Boa noite a todos vocês que nos assistem, né, que nos prestigiam e nos honram com a sua audiência nessa segunda-feira. Um abraço, um beijo a todos, todas e todes. Ô Cícero, o que a Constituição diz, lá no artigo 101, eu estou repetindo esse artigo a semana toda aqui, é que para ser ministro do Supremo Tribunal, para ser ministro,
do Supremo Tribunal Federal tem que ter mais de 35 anos, menos de 70, reputação ilibada e notório saber jurídico. Se o presidente Lula vai indicar alguém que cumpre os requisitos constitucionais, não há por que questionar. Mas Você pode repetir o artigo, é o 101. Ramon, porque eu acho que o Moisés não estava na aula nesse dia. Só para reforçar aí. Né? O Moisés fugiu da aula várias vezes. É o artigo 101 da Constituição que estabelece esses requisitos para ministro do Supremo Tribunal Federal. Ora, me diz assim, mas porque o Lula é do compadrio. Eu não sei se o Lula é compadre do Messias, se ele é padrinho de filho, de casamento ou coisa parecida, né? São acusações complicadas, não, porque é amigo. O que é amigo? Ele janta na casa do presidente toda noite? Entendeu? Ora, se você tem uma relação pública com várias pessoas, você tem relações civilizadas com essas pessoas. É amigo íntimo. Qual o detalhe de ser amigo íntimo? Outra coisa, a Constituição barra ser amigo íntimo ou coisa parecida? Absolutamente, absolutamente. Isso são bobagens de que não tenho o que falar. Me preocupa. Ficaria preocupado se dissesse, o Jorge Messias é um sujeito que tem uma moral complicada, está envolvido com rolos. Até agora eu não vi ninguém dizer isso. E pelo que eu sei, não vou ouvir. Mesmo que se trata, de fato, de alguém de uma moral ilibada, ilibadíssima. Com alguém contra quem não há nenhum tipo de acusação nesse sentido. Então não me preocupa. Se Jorge Messias atende os requisitos da Constituição, maravilhoso. Ora, se o presidente Lula indicar uma mulher, será muito bom. Se ele indicar uma mulher negra, será maravilhoso. Se ele indicar Jorge Messias, de igual forma. Entendeu? Tem muita gente hoje com hipocrisia, dizendo assim, porque ele devia indicar uma mulher. Mas foram esses que foram lá, derrubaram a primeira mulher eleita, uma mulher honesta, íntegra, proba, a presidenta Dilma. Você pode ligar a TV e tem muita gente que fez campanha contra a presidenta Dilma, que fez aquela articulação para derrubá-la do cargo, deu um golpe na democracia brasileira para retirar Dilma do cargo, que hoje está dizendo assim, eu devia indicar uma mulher para o STF. Eu gostaria de ver uma mulher indicada para o STF, não tenho a menor dúvida disso. Uma mulher negra, principalmente. Mas se a leitura do presidente Lula nesse momento é que o candidato dele é Jorge Messias, maravilha. E tem outra coisa, o Congresso vai fazer a apreciação do nome. Porque ao contrário do que as pessoas dizem, não é Lula que nomeia o ministro do STF. Ao contrário, ele apenas indica. O Senado Federal é que aprova ou não o nome desse ministro. E a gente tem que deixar muito claro isso aqui, porque isso faz parte da regra da contenção dos poderes. O presidente ele não indica o ministro do STF, que vai, em tese pode julgá-lo, né, como aconteceu com o próprio Lula, com o Collor e com o Bolsonaro. Ele não indica, ele coloca o nome para apreciação do Senado, que é quem vai, de fato, dar a última palavra se fulano ou cicrano vai ocupar a cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal, conforme está estabelecido no arranjo constitucional de 1988. No mais, são apenas bobagens, de que não tenho o que falar. Muito bem, Samuel Costa, boa noite. Samuel, essa indicação do presidente Lula e do Jorge Messias, eu cheguei a comentar aqui semana passada que eu achava que era o nome mais lúcido, digamos assim, ou mais coerente com a proximidade com o presidente, né? E em algum momento você falou isso também. Você disse o que eu acabei de falar, que não, o presidente indica, agora cabe a sabatina do Senado definir ou decidir se vai ou se não vai. Você vê que tem umas histórias curiosas sobre isso. Só uma curiosidade aqui, que quando o JK foi eleito, tentaram dar um golpe no JK. Né? E o general Lott impediu, e um dos que brigou para que o JK para que respeitasse o resultado das urnas foi justamente Sobral Pinto, que era opositor de JK. E JK, dizem, ofereceu a ele a cadeira no Supremo. Ele jamais. Porque eu não admito que alguém depois vai dizer que eu fiz o que fiz porque queria uma cadeira no Supremo. Ou seja, Sobral era uma figuraça, Sobral é uma figura da República Brasileira que merece ser estudado e merece a admiração de todos nós, principalmente aqueles que militam no campo do direito. Desculpa, Samuel. Não, fique à vontade, Ramon. Gente, boa noite a todos vocês que nos acompanham ao vivo. Bom dia, boa tarde. Você que nos acompanha offline ou pela reprise. Quero aqui cumprimentar o Moisés Cruz, ao Cícero Moura, ao Ramon Juí, a todos os nossos trabalhadores da Rema TV, telespectadores e internautas. A ordem dos fatores não altera o produto. Eu ousaria dizer que seria mais assertivo e prudente o presidente Lula talvez ter indicado logo na primeira vaga
no eminente ministro Cristiano Zanin, o Jorge Messias, pela complexidade que o Supremo Tribunal Federal necessitava naquele momento uma pessoa um pouco mais, né, longínqua, né, digamos assim, de proximidade e conhecimento. E é bem sabido que quis o destino que no universo de 11 ministros, em 2 anos e 10 meses de mandato, o presidente Lula pudesse indicar 3 ministros. Primeiro, Cristiano Zanin, segundo, o senador eleito e ex-governador do Maranhão, e que, diga-se de passagem, foi o primeiro político da história do Brasil, quiçá do mundo, a menos de 24 horas, e integrar os 3 poderes. Né? Saiu do Executivo como ministro da Justiça e Segurança Pública, voltou a ser investido ao cargo a qual ele foi eleito pelo Estado do Maranhão como senador da República, onde foi sabatinado, e no mesmo dia teve o nome chancelado ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o Flávio Dino. E o ministro advogado, né, geral da União, e agora, né, possivelmente, ministro do Supremo Tribunal Federal, Jorge Messias, terá o papel de fazer com que o Supremo Tribunal Federal, juntamente com os demais integrantes, possam interpretar a Constituição e protegê-la. Né? Houve, ao longo dos anos, uma mutação legislativa, mutação constitucional, onde, pelo aspecto sociológico, antropológico, político, filosófico, ideológico, ela vai se adaptando conforme as necessidades da população. E aí cabe os integrantes da Suprema Corte fazer essa interpretação tácita, enfim. Outra situação que nos deixa muito apercebido é a forma que o ministro Jorge Messias conduz esse processo. Sem gravata borboleta, sem chamar o holofote, sem mostrar um depoimento, né, firme, incisivo nas redes sociais, demonstrando ter total notório saber jurídico e também atender o perfil profissional gráfico para ser magistrados. Né? É difícil administrar as vaidades e ele continua ali sereno, muito tranquilo, e eu espero que, evidentemente, ele consiga ser sabatinado no Senado Federal, ser aprovado. Ao longo da nossa República, somente uma única pessoa, um médico Barata, que chegou a ser prefeito, se estiver enganado, do Rio de Janeiro, conseguiu ser, antes da Constituição de 88, que é a Constituição Cidadã vigente, a CRFB/88, ministro da Suprema Corte por alguns meses. E aí, então, o Constituinte, ele teve o ânimo, a vontade de fazer um rol taxativo. Uma condição sine qua non, ter notório saber jurídico, menos de 35 anos, no máximo 70 anos, reputação ilibada e, como bem trazido aqui pelo Ramon Cojuí, o Jorge Messias atende esses requisitos. E nesse momento, né, de indicação, que havia o nome dele, do Pacheco e de tantos outros cogitados, ele mostrou serenidade. E me relembra um episódio na história moderna, um pouco mais recente, do ex-governador e presidente da República, Tancredo Neves, que ao formar, né, o seu corpo ministerial, Cícero, ele tinha uma pessoa muito próxima a ele, um amigo. E aí todas as pessoas perguntando qual era o ministério que ele ia ocupar na presidência da República. E aí passaram-se alguns dias, algumas semanas, alguns meses, e ele atônito, aflito, até que, enfim, teve coragem de chegar ao presidente Tancredo Neves e dizer: olha, eu já não aguento mais. Presidente, o senhor poderia me dizer, por gentileza, qual cargo o ministério ou secretaria que eu vou assumir? E aí, muito sabidamente, Tancredo Neves responde a ele e diz: olha, faça o seguinte, já que as pessoas estão te pressionando muito, diga para ela que eu te convidei e você não aceitou. Então, eu acho que quando é essa indicação, tem que ter muita serenidade, porque eu já vi aqui, na história do nosso Estado, candidatos que eram o favorito a ocupar o cargo de desembargador no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, ou até mesmo na Justiça Federal, pelo Quinto Constitucional, no Tribunal de Contas, dormir desembargador, dormir conselheiro e acordar tão somente operador ou profissional do direito. Não que seja desmérito, mas é muito importante ter um perfil discreto e eu acho que o Jorge Messias vai atender esse
chamamento e substituir com maestria o ministro Barroso. Muito bem, ô Moisés, você estava questionando, né, porque é uma indicação do presidente Lula ou porque o Messias, que você chamou de Messias aqui, ele não tem capacidade técnica, não tem conhecimento para assumir o cargo? Não, eu estava questionando porque o Lula disse em campanha que não poderia indicar amigo, que era imoral. Ninguém perguntou dele, ninguém questionou dele. Ele levantou isso sozinho, essa tese. Então, o Messias, como é amigo da casa dele, é amigo pessoal dele, não se encaixaria nos critérios. Mas eu quero aqui falar da questão... Mas isso é mais importante de se ele tem capacidade ou não, Moisés? É mais importante. O homem tem que ter palavra. Aquilo que o homem fala, ele tem que cumprir. Se ele é contra aborto, ele é contra aborto. Se ele não vai indicar um irmão, um amigo, um parente, ele não vai indicar um irmão, um amigo, um parente. Com relação ao seu Cujuí, ele disse aqui o seguinte, que a Dilma sofreu o impeachment, que foi um golpe. Agora, telespectador, vocês viram como eles mentem? Na cara dura, não tem vergonha na cara? Olha só, se foi um golpe, porque todos os golpistas, seu amor, estão do lado do Lula hoje, comendo no mesmo prato. Se liga aí, telespectador, porque você está em casa, deixa isso passar batido. Mas aqui eu não deixo passar batido, não. Se isso é um golpe... É cirúrgico, né, Moisés? Não pode. Se foi um golpe. Porque todos os golpistas, sem exceção, Jardel, 51 milhões, estava lá apoiado por ele, Renan Calheiros, ou Renan Canalha, sei lá como é que é o nome desse troço, todos estão do lado do Lula, com cargos, com ministério. Explica isso aí, seu Ramon, para a nossa população, para o nosso telespectador. Se foi um golpe, agora quem não deu o golpe está todo lascado, está foragido, está sendo perseguido. Quem não tem nada a ver com esse negócio de golpe está todo lascado. E os golpistas estão todos comendo do mesmo prato, junto com o Ramon e com o Lula. Muito bem, eu ia chamar um intervalo, mas o Ramon, como o Moisés foi cirúrgico e está cobrando você, eu acho que você tem que Se explicar. explique. Por que eles estão do lado de Lula? É. Porque Lula é presidente da República. São Moisés. golpistas. Não, Moisés, Lula é presidente... O lugar de golpista na cadeia, Ramon. Lugar de Moisés. golpista na cadeia. E tanto que Bolsonaro E por que vai. que tá tudo do lado Tanto do Lula? que Bolsonaro vai. Aí explica aí. Tanto que Bolsonaro Olha aí, vai telespectador. para... Exatamente, Vocês viram Moisés. que o Ramon não tem Lugar de argumento. golpista O que ele estava aí fazendo aí era trocadilho, era um papinho ali para engrossar o caldo, uma conversa mole. Não explicou. Explique por que os golpistas estão do lado do Lula agora, comendo junto com ele. E essa palavra foi do Aldo Rabelo no podcast. Perguntou do jornalista. Por que você está dizendo que houve um golpe e todos os golpistas estão comendo junto com o Lula agora? Explica aí pro povo. Posso responder? Você Pode. vai se manter educadamente em Vou. silêncio? Vai, então vou responda. responder. Porque o poder, ele tem um poder, o exercício do poder tem um imã, né? E porque Lula é presidente. Porque se Lula não fosse presidente, não tinha ninguém ao redor dele, Moisés. Porque os golpistas que tentaram agora, em 23, dar golpe, de acabar com o Estado Democrático de Direito, estão na cadeia. Você tem completa razão, Moisés. Lugar de golpista é na cadeia. É a primeira vez que você diz uma coisa sensata nesse programa. E eu estou aqui para concordar com você. Lugar de golpista exatamente na cadeia. E é para lá que vão Bolsonaro, Braga Neto, Augusto Heleno, essa corja toda que tentou vilipendiar a democracia e destruir o Estado Democrático de Direito do nosso país. Só para completar a fala do Ramon, telespectadores, sabe por que estão do lado do Lula? Porque não teve golpe, isso é balela, isso é gogó deles. Eles inventam uma narrativa, uma mentira e sustentam a mentira até o fim. Mas aqui não, Ramon. Aqui você não se criou. Tinha nada de golpe, foi tudo legal, dentro da lei, acompanhado pelo STF. Ela foi caçada por incompetência. Não, incompetência não é motivo para caçar ninguém, Moisés. É preciso que haja crime de Foi responsabilidade. acompanhado pelo É STF, preciso Ramon. que haja crime de O STF tava responsabilidade. lá, Ramon. É preciso que haja crime de Ramon, responsabilidade. não foi Não cumprido houve. o rito, Ramon, Entendeu? Não teve constitucional. rito, não. Tanto não teve que não tiraram o direito político dela, Moisés. Porque rasgaram de novo a Constituição, né? Porque havia um Rasgaram a constrangimento. Constituição, né? Havia um constrangimento Ramon. de tentar criar outra. impeachment em Foi cima de uma cumprido o mulher rito, honesta. Ramon. Não havia rito, porque não havia crime de A responsabilidade. casa aceitou, Ramon. Tanto não havia Ramon, a casa tanto aceitou, não havia Ramon. crime de Foi por responsabilidade. votação da que ela não foi população. condenada. A Não Casa Baixa havia aceitou crime de e a Casa Alta também, responsabilidade. Ramon. Não existe Você tá crime rasgando de o estatuto responsabilidade. agora? Não, Moisés, que você As casas não leu a aceitaram ou não? Constituição, Moisés. É verdade Pra que as casas haja aceitaram? impeachment é preciso que haja crime de responsabilidade. Ramon, as casas não havia aceitaram crime ou não? de responsabilidade. Aceitaram não ou não, havia Ramon? crime de responsabilidade Olha, tá vendo no aí, ó? processo Ele foi. contra a presidenta A Casa Dilma. Baixa aceitou Não havia e a Casa crime Alta de responsabilidade, confirmou. Moisés. Não havia. Senhores. É preciso que haja o cumprimento da norma jurídica.
jurídica. O impeachment é um processo jurídico e político. Do ponto de vista político, ele precisa de maioria nas casas. Do ponto de vista jurídico, ele exige o cometimento de um crime de responsabilidade. Me permita, Moisés, me permita, seja educado. Do ponto de vista jurídico, o impeachment exige o cometimento de um crime de responsabilidade que nunca existiu. Tanto que a presidenta Dilma foi inocentada pelo próprio TRF4, ou TRF4, TRF1, do chamado crime de pedalada. Isso é uma mentira. O que houve foi crime. Como disse o senador Romero Jucá, vamos dar um golpe com o STF, com tudo. E depois nós sabemos no que deu. Vamos lá, o Samuel pediu um tempo extra. Vai, Samuel. Olha, de forma muito pedagógica, Moisés, eu quero fazer um exercício muito fácil aqui contigo, para tu compreender. Política não se faz com fígado, se faz com coração. Quando uma pessoa é eleita para o executivo, ele tem que negociar com aqueles que foram legitimados pelo povo, eleito democraticamente através do voto, para representar. O executivo representa o Estado. Aqui em Porto Velho, o município, o prefeito. No âmbito do Estado, o governador. E no âmbito da República Federativa do Brasil, o presidente da República. Não se pode vir com revanchismo, ferro e fogo. O outro aspecto que é muito importante deixar claro aqui para toda a população é que o ex-presidente da República e membro da Academia Brasileira de Letras, Sarney, ele disse da seguinte forma, que política é para quem sabe fazer. Uma hora se fala bem, outra hora se fala mal. Um exemplo muito prático aqui em Rondônia foi o prefeito Léo Moraes, que antagonizava o governador Marcos Rocha e quando no segundo turno ele não avançou, ele deu seu apoio político em troca do Detran. Diga-se de passagem, foi um bom diretor, né, geral do Detran. E graças ao adversário, o algoz, que ele tanto criticava, que deu oportunidade para ele ficar desempregado, ele conseguiu ter visibilidade como gestor e conseguiu a vitória da Prefeitura do município de Porto Velho. Os 23 vereadores que compõem o Parlamento Municipal antagonizavam o Léo Moraes, xingavam o Léo Moraes nas redes sociais. A grande maioria deles. E hoje, com exceção do Marcos Combate, todos são situação. Outra situação mais clara ainda, para tu entender, Moisés. O Léo Moraes deu umas mãozadas na cara do Marcos Rogério. Hoje eles estão abraçados, se beijando, como tudo se tivesse numa boa com o Fernando Máximo. Então, assim, a gente tem que ter uma percepção que uma coisa é a discussão político-partidária ideológica. Outra coisa é a gente querer ser antidemocrático e ceifar a vida do meu adversário. O fato de eu divergir ideologicamente do Moisés, por exemplo, não pode representar eu querer o extermínio dele. Porque a partir do momento que isso ocorre, ou de vice-versa, a gente vai acabar com a democracia. E como Moisés é um bom democrata, eu tenho absoluta certeza que a partir de agora ele vai rever sua concepção equivocada e deturpada.